Pessoal, vamos corrigir agora a questão número 2. Assinale a alternativa que associe corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então a gente tem a 1, que seria o NH3, que é a molécula de amônia, a 2 é HF, que é a molécula de ácido fluorídrico, a 3 SO2, que é a molécula de dióxido de enxofre, e a 4 CH4, que é a molécula de metano. Vamos começar pela molécula de NH3, que é a molécula de amônia. Então, amônia, eu tenho o nitrogênio, que é o elemento central. O nitrogênio, ele está na família 15 da tabela periódica, né? Então ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele faz 3 compartilhamentos para ficar com 8. Então vai ter 5 pares de elétrons, 2, 3, 4, 5. Ele vai fazer compartilhamento com o hidrogênio. O hidrogênio está na família 1 da tabela periódica. Ele só tem um elétron na camada de valência. Ele faz um compartilhamento para ele ficar igual o hélio, que o hélio vai ter 2 elétrons para ficar estável também. Então, faz o compartilhamento com um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Então, eu vou ter os hidrogênios aqui, 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 aqui. Para a gente achar a geometria dessa molécula, primeiro eu conto o número de nuvens eletrônicas no elemento central. Então aqui eu vou ter uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, 3 e aqui 4. Então o total de nuvens eletrônicas serão 4. Agora eu conto o número de pares de elétrons que não estão fazendo ligações químicas. No caso aqui eu tenho o nitrogênio, que é o elemento central, eu só tenho esse par de elétrons que não faz ligações químicas. Então eu tenho um par de elétrons que não faz ligações químicas. Então eu vou ter 4 elétrons, né? 4 nuvens eletrônicas no elemento central e um par de elétrons que não faz ligações químicas. Então eu vou ter aqui, na verdade, o exemplo, né, já está a estruturação da molécula de amônio. A distribuição desses elétrons forma um tetraedro, né? Com esses pares de elétrons. Aqui é um tetraedro que a gente vai ter contando com os pares eletrônicos, né? Só que para eu saber a geometria da molécula, eu desconsidero esse par eletrônico aqui. Então a geometria da molécula vai ser do tipo piramidal. Então a molécula de amônia, ela é piramidal. Vamos para a molécula de HF. HF a gente já sabe, é uma molécula diatômica. Toda molécula diatômica ela é do tipo linear, obrigatoriamente ela é linear. É uma molécula formada por dois elementos, né, por dois átomos, mas vamos fazer aqui. O hidrogênio ele faz um compartilhamento. O flúor, na tabela periódica família 17, 7 elétrons na camada de valência. Então ele vai fazer um compartilhamento só também. Então, o flúor faz um compartilhamento e aqui os demais pares eletrônicos do flúor. Então, vamos ver que vai haver só esse compartilhamento aqui. Vamos achar a geometria dessa molécula aqui. Vamos pegar o flúor, por exemplo, como um elemento central. Vamos contar o número de pares eletrônicos, que fazem ligações químicas, né? O número de nuvens. Então, aqui eu tenho uma, duas, 3, 4. Tenho 4 nuvens eletrônicas ao redor do elemento central, 4 pares de elétrons. E agora eu vou contar o número de pares de elétrons que não fazem ligações químicas. Eu tenho 1, 2, 3. Então eu peguei o flúor, 1, 2, 3 pares eletrônicos que não fazem ligações químicas, são os pares isolados. Então, eu vou ter aqui, ó, número de elétrons ao redor do átomo central, número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Eu vou ter 4. Número de pares isolados. Eu vou ter 3 pares isolados. Então, essa aqui é a distribuição dos elementos. E então, eu vou ter aqui, ó, a distribuição dos pares eletrônicos que não estão fazendo ligações químicas e aqui o átomo que está fazendo, os átomos que estão fazendo ligações químicas. Para considerar a geometria da molécula, eu pego apenas os átomos que fazem ligações químicas, então a geometria no final vai ser do tipo linear também, como a gente já previa. Então aqui é linear. Vamos pegar agora a molécula de SO2.
SO2, eu vou ter o enxofre como elemento central e vou ter dois oxigênios, um oxigênio, outro oxigênio. O enxofre e o oxigênio, eles estão na família 16 da tabela periódica. Então a gente pega tanto o oxigênio, família 16, e enxofre na família 16. Então todos os dois apresentam 6 elétrons na camada de valência, precisam fazer duas ligações para ficar com 8. Então, o enxofre é uma, duas, vai fazer um compartilhamento duplo com esse oxigênio aqui, que também vai ter 8. Então aqui vai haver um compartilhamento entre enxofre e oxigênio, aqui um outro compartilhamento entre enxofre e oxigênio. O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele teria esses dois pares de elétrons aqui. E esse oxigênio aqui também teria os seus 6 elétrons na última camada. Ele precisa fazer um compartilhamento de pares eletrônicos para ficar com 8. O que o enxofre faz? O enxofre empresta esses pares eletrônicos aqui para o oxigênio e vão formar aquela ligação que a gente conhece como ligação coordenada ou ligação dativa. Então vou representar aqui para vocês o enxofre, ele vai fazer um compartilhamento com esse oxigênio aqui. Então aqui vão ter os pares de elétrons do oxigênio e o enxofre fazendo uma coordenação aqui, ó. Então vai ter uma nova ligação coordenada. Ou ligação dativa, né, que a gente chama, né? É usualmente chamada de ligação dativa. Vamos determinar a geometria dessa molécula aqui. Elemento central é o enxofre. Vamos contar o número de nuvens eletrônicas pelo elemento central. Então, o enxofre aqui tem uma nuvem eletrônica, aqui tem duas nuvens eletrônicas. Lembrando que um compartilhamento duplo é classificado como uma nuvem eletrônica. E aqui eu tenho mais uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho uma, duas, três. Então, tenho 3 nuvens eletrônicas. Agora eu vou determinar a quantidade de pares de elétrons que não estão fazendo ligações químicas. No caso aqui eu tenho um par de elétron que não faz ligações químicas. Então eu vou ter lá número de elementos, número de nuvens eletrônicas ao redor do elemento central, 3. Número de pares de elétrons que não fazem ligações químicas, 1. Aqui eu tenho até o exemplo, né, que é o SO2. A geometria de distribuição desses elétrons e dos átomos é do tipo trigonal plano, né, ou trigonal planar. Esse aqui é um triângulo, né, um triângulo em um plano. Só que eu vou desconsiderar, né, esses pares de elétrons e vou achar a geometria de distribuição dos átomos, que vai ser classificada como a geometria angular. Então, aqui no caso, a geometria vai ser do tipo angular. Agora, vamos pegar a molécula de CH4. CH4 é o metano, o carbono é o elemento central. Então, carbono como elemento central. O carbono está na família 14 da tabela periódica. Então, ele tem 4 elétrons da última camada. Então, está aqui o carbono. Carbono na família 14 e vai ter 4 elétrons na camada de valência. Então, ele vai fazer 4 ligações químicas. Então, uma, duas, 3, 4. O hidrogênio ele está na família 1A, né? Ele faz um compartilhamento aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, em cada um dessas pontas vai ter um átomo de hidrogênio, um H, um H, um H, um H. Vamos achar a geometria da molécula. Primeiro, contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Uma nuvem, 2, 3, 4. Então, vou ter um total aqui de 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Agora, eu vou contar a quantidade de pares de elétrons que não fazem ligações químicas. No caso aqui, eu tenho o carbono, que é o elemento central. Não existe nenhum par de elétron que não faz ligação química. Então, o total aqui vai ser 0.
Então, eu tenho 4 elétrons, 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 0 pares de elétrons que não fazem ligações químicas, que está até o exemplo aqui do CH4. A geometria de distribuição dos átomos é do tipo tetraedra, né? Tetraédrica, lembrando que isso aqui vai formar um tetraédrico. Aqui vai formar um tetraedro. Eu considero todos os átomos, não tem nuvem eletrônica para ser retirada, então a geometria da molécula também vai ser do tipo tetraédrica. Então aqui também vai ser do tipo, a geometria também vai ser tetraédrica. Com isso a gente vai chegar na alternativa letra C. Então a resposta seria a letra C. É isso.